Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, e te atualizo agora com os jogos do Campeonato Brasileiro, jogos da nona rodada que terminou agora há pouco. Tivemos 3 jogos com vitórias de 2-0, Palmeiras 2, Corinthians 0, o Internacional venceu o Ceará por 2-0 e tivemos também o Grêmio vencendo o Bahia lá em Salvador, com a presença do novo técnico do Bahia, Mano Menezes, também 2-0. E o jogo em que poderia dar ao Vasco da Gama a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, o Vasco acabou perdendo para a equipe do Atlético de Goiás pelo placar de 2-1. O Cano marcou o gol do Vasco, ele chegou a marcar o segundo gol, mas aí o árbitro Éder Roberto Lopes entendeu que ele dominou a bola com o braço, então anulou aquilo que seria o gol do empate do Vasco da Gama. O Atlético de Goiás, com o resultado de hoje, se mantém, agora, ou melhor, saiu do G4. E o Internacional conseguiu uma grande vitória, chega aos 20 pontos. O Internacional está cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Porém, seguido de perto do São Paulo, o São Paulo que perdeu a grande oportunidade de estar aí na liderança. Ontem o time empatou com o Bragantino em 1-1. A equipe do Flamengo venceu o Fluminense pelo placar de 2-1. O Flamengo voltou a jogar bola, o esquadrão do Dominique Torrent está funcionando e o Flamengo está aí agora na vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao lado da equipe do São Paulo, só que o Internacional lidera com 20 pontos ganhos, aí vem Flamengo, São Paulo com 17 pontos ganhos e o Atlético Mineiro na 4ª colocação. Outros resultados de ontem, jogos interessantes. Ontem, a vitória do Santos diante do Atlético Mineiro, 3-1. A volta do treinador do Atlético Mineiro, que foi treinador do Santos. E aí, a equipe do Santos, do técnico Cuca, mandou ver 3-1. Brilhante participação aí do Marinho, né? Grande atacante Marinho. Essa rodada foi mesmo a rodada dos artilheiros. O Galhardo conseguiu marcar no jogo do Internacional e com o Ceará e está líder aí na artilharia. O Gabigol marcou no Fla-Flu, o Cano marcou no jogo do Vasco com o Atlético Goianiense. Enfim, os artilheiros estão aparecendo aí. Bom, só repetindo aqui os resultados da nona rodada. Ontem nós já falamos aqui do time do Santos. Ontem nós tivemos o Sport, perdeu para o Fortaleza por 1-0 lá em Fortaleza. Tivemos um grande jogo, o Botafogo empatou em 1-1 com o Atlético do Paraná. Mas o grande jogo da rodada foi justamente o empate do Goiás com o Curitiba, 3-3. Como eu já falei para vocês, o São Paulo empatou com o Bragantino em 1-1. Só que o Bragantino, rapaz, teve 2 pênaltis perdidos, hein? Fluminense e Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1. Santos 3, Atlético Mineiro 1. Hoje o Internacional venceu o Ceará por 2-0. Corinthians perdeu o clássico 2-0 para o Palmeiras. Olha que o Palmeiras não venceu o Corinthians em tempo normal há 9 partidas. E o Bahia perdeu em casa para a equipe do Grêmio pelo placar de 2-0. O Vasco da Gama perdeu jogando em casa para o Atlético de Goiás pelo placar de 2-1. Será se o Atlético Goianiense vai ser o campeão carioca? Já que venceu o Flamengo, venceu o Vasco. Agora só repetir aqui para fechar. O Internacional líder com 20 pontos. Aí com 17 vem o Flamengo, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro hoje. 17 pontos. O time do São Paulo é o terceiro com 17 pontos. Aí vem o Palmeiras na 4ª posição com 14 pontos. Vale lembrar que o Palmeiras tem um jogo a menos. O Atlético Mineiro é o 5º colocado com 15 pontos ganhos. E a equipe do Vasco da Gama, 6º colocado. O Vasco da Gama aqui também tem 14 pontos, mas tem um jogo a menos. O Santos é o 7º colocado com 14. Aí veio o Fortaleza. Parabéns ao Rogério Ceni. Que campanha espetacular do Fortaleza com
está na 8ª posição com 11 pontos. Aí também com 11 tem Fluminense e Grêmio. Grande abraço! E a gente amanhã vai estar ao vivo na nossa live com o balanço de tudo que aconteceu no final de semana, ou melhor, na semana esportiva. Começando do domingo até a sexta-feira. É só você acessar amanhã a nossa live no Facebook, Luiz Martins Alves. Mais notícias esportivas em Luiz Vilas Boas Oficial.